Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo a Mara Moscoso. Ela é geógrafa com especialização em Direito Ambiental. E ela também fez parte da coordenação do Fórum de ONGs Ambientalista do Distrito Federal, no qual atualmente participa ativamente. Mas a Mara veio aqui para falar com a gente de Brasília Cidade Parque, que é a concepção de Lúcio Costa e que agora parece que vai sair do papel. Tudo bem, Mara? Tudo bom. Bom, Mara, então vamos começar a conversar com os nossos internautas a respeito dessa concepção. Então, Brasília é uma cidade que ela já foi concebida meio moderna no ano que ela foi trabalhada, né, e projetada, digamos assim, como uma cidade já com preocupações ambientais. Preocupação de uma cidade que vai crescer, que ia ter mais moradores, que ia ter mais carros na rua e poluição. Não é à toa que em toda a entrequadra, né, na Asa Norte, na Asa Sul do Plano Piloto, a gente tem aquele cinturão verde de árvores. Certo. Isso já era previsto para abafar o som dos carros e diminuir a poluição, funcionar como um filtro. E entre as quadras, os parques. Bom, tem assim, uma frase interessante, né, do Lúcio Costa, quando falavam que Brasília tinha a concepção de um avião e que ele disse, como eu poderia pensar nisso? Pensei numa borboleta. De asas abertas. Exatamente. E eu queria que você falasse sobre isso, que eu acho isso muito interessante. É muito bonito que, infelizmente, a gente não aprende na escola, né? Se todas as crianças aprendessem na escola que a concepção do plano piloto foi de uma borboleta de asas abertas para poder receber a comunidade, eu acho que as pessoas teriam mais amor à cidade. E uma cidade ecológica. É isso mesmo. Bom, agora, Mara, na semana passada, o nosso governador começou a pôr em prática esse programa de Cidade Parque, que é criado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, o IBRAM, e foi publicado no Diário Oficial do DF, na última segunda-feira. Eu quero que você diga o que realmente vai ser feito e como vai ser feito. Se vai ser dentro da concepção de Lúcio Costa ou vão ocorrer algumas mudanças? Então, assim, o que acontece? Os parques ecológicos, eles começaram a ser criados a partir de 74, que foi o primeiro parque, que foi o Parque do Guará, que se chama Ezequiel Hering. Justamente uma homenagem ao pesquisador, a um botânico, aquela pessoa que começou a mostrar a parte importante de Brasília. Certo. Ele descobriu muitas espécies de orquídeas que só acontecem no Distrito Federal, que até hoje existem na área do Guará, né, que são espécies endêmicas, que a gente chama, são aquelas que só existem naquele local, tanto da flora como da fauna. Certo. Então é uma região, tanto a reserva ecológica do IBGE, que é uma unidade, do Guará, que é uma unidade de conservação, como o Parque do Guará, foram as primeiras áreas que foram criadas no âmbito do Distrito Federal com esse conceito de parque. Desde então, até agora, 68 parques já foram criados. Certo. E uma das iniciativas foi separar um pouco o que é um parque ecológico, o que é um parque vivencial e o que é uma unidade de conservação. Então, a gente pode ter um lote, eu vou dar um exemplo assim, bem simples, né? Numa linguagem bem simples. A gente pode ter um lote vazio, que foi destinado a um parque ecológico. Só que esse lote ele já era degradado, era depósito de lixo, então é uma área extremamente degradada, onde não há nascente, não há nenhum atributo natural. Com isso, anos passados, o governo fez uma diferenciação de categorias. Certo. Então, o que tinha nascente, o que tinha vegetação do cerrado preservado, ou alguma espécie de fauna ocorrente naquele local, passou a ser parque ecológico. E os parques vivenciais passaram para a administração regional de cada cidade, que são essas que a gente pode arborizar, colocar banquinhos, colocar praça, ou seja, eles podem sofrer uma intervenção maior. Certo. Já os parques ecológicos, citando o exemplo do Parque Olhos d'Água, que é o que todo mundo conhece, que tem uma lagoa, que tem uma trilha, ele é um parque ecológico porque ele tem uma nascente lá dentro, ele cai direto no Lago Paranoá.
Além do que a fauna que frequenta o Lago Paranoá também frequenta ali. É o que a gente chama de corredor ecológico. São áreas de ligação entre uma e outra. Certo. Então tem essas duas categorias. Além dela, a gente tem ainda a unidade de conservação. Um exemplo bem conhecido, internacional inclusive, que é a Estação Ecológica de Águas Emendadas. Certo. Que tem aquele fenômeno, né, das águas estarem vertendo para o norte e para o sul. Então a unidade de conservação, conforme uma lei nacional, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ela tem destinos específicos. Tanto pode ser mais restrito, como é o caso da estação, que não pode ter visitação, a não ser que seja para fins educativos, ou áreas que elas podem ser visitadas, inclusive, com pessoas morando dentro. Ao caso, de repente, o Parque Nacional de... O Parque Nacional de Brasília, ele já é de gestão federal, certo. Do ICMBio, né? Que também não pode ter moradia, não pode ter pessoas dentro, e tem objetivos de conservação, principalmente porque ele preserva a bacia do córrego Santa Maria, que inclusive abastece o Distrito Federal. Certo. 30% da água que a gente bebe vem do Parque Nacional. Então existem essas categorias. Então que tipo de intervenção, é difícil às vezes as pessoas entenderem, por que no parque Olhos d'Água não poderia fazer, né, outras intervenções, ter um restaurante, uma churrascaria. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Som alto seria bom para um parque ecológico? Não. Com certeza a gente vai estar perturbando a fauna, vem a questão do lixo. Então existem parques ecológicos mais restritos, que aí tem um documento que se chama plano de manejo ou plano de uso, que geralmente o órgão ambiental faz, que no caso aqui é o IBRAM, que o IBRAM deverá fazer estudo para esses parques antes de abrir para visitação, ou seja, o que pode ser feito? Existe nascente? Não existe? Existe alguma espécie de fauna que ocorre lá dentro? Vamos lembrar das aves, né? As aves, principalmente, elas utilizam essas áreas, tanto para alimentação como para abrigo. Então, às vezes a gente não vê, mas eles estão lá. Né? Então, isso acho que é o primeiro passo que o GDF tem que dar. Estudar essas áreas, já existem muitos estudos, e ter critérios para o uso. Então, quando a gente tem essa parceria de público e privado, o privado tem que entender a capacidade técnica que o IBRAM vai dar para cada área. Então, isso é importante a gente entender. Você falou em águas emendadas e há uma tese em que nascem lá as 3 maiores bacias do país. Na verdade, no Distrito Federal nascem as 3 bacias, que é a do São Francisco, a do Prata e Tocantins, né? Norte e Sul, e a outra vai para a região Nordeste. Só que elas não ficam especificamente dentro da Estação Ecológica de Águas Emendadas. Em águas emendadas tem um fenômeno interessante, que a água ela verte e se divide entre norte e sul. Certo. É pouco visível porque é uma área de veredo, onde tem aqueles buritis. Então, geralmente as fotos aéreas que o pessoal faz tanto de helicóptero, a gente consegue visualizar isso melhor. Sei. Mas quando a gente vai lá pessoalmente, às vezes você não consegue nem chegar na água. Mas, tanto é que isso é um patrimônio internacional, né? Águas emendadas é um fenômeno bem interessante. Por isso que ela é tão restrita, porque se a gente tiver visitação, gente pisando, deixando lixo, talvez isso não estaria tão preservado como é hoje. Então, assim, o importante é o visitante, digamos, moradores de Brasília, entenderem que existem critérios para se abrir esses parques. Hoje, a gente tem um problema sério, que é o problema fundiário. Nem todos os parques estão sob a gestão do GDF, né? Tem algumas áreas que precisam ser regularizadas, porque o GDF, inclusive, não pode fazer obra em área que não esteja regularizada. Certo. A gente tem o caso do Gama, que tem uma área, que tem um parque ecológico que as pessoas vivem denunciando. Olha, o pessoal está estacionando aqui, fazendo estacionamento. Então, a comunidade está muito sensibilizada com a questão dos parques. Ela está muito envolvida e está de olho aberto, né? Isso é importante, isso é importante, essa parceria do GDF com as comunidades locais, né? Que não sejam só ONGs, mas as pessoas que moram em frente ao parque. A gente tem casos assim de senhoras que plantam a mudinha e atravessam a rua e cuidam todo dia. Então as pessoas têm muito amor à questão dos parques aqui no DF. Agora aqui no plano piloto, quais seriam os parques a serem revitalizados ou criados? Parques a serem criados, eu acho que nem existem tantos, porque
O que eu acho interessante é que depois da Rio 92, as pessoas ampliaram muito a sua visão na questão ambiental. Então deixou de ser um tema do biólogo, do engenheiro florestal, do geógrafo e passou a ser o tema de todo mundo. Certo. Então hoje a dona de casa que assiste um programa de televisão, né, como o de vocês, como os outros de televisão, ela está atenta, ela sabe que o lixo faz mal, ela sabe que o lixo polui a nascente, as pessoas estão denunciando mais. Então, esses parques, chegando-se esse número de 68, porque a comunidade começou a ligar para o GDF, começou a procurar os deputados, olha, tem uma área do lado da minha casa que tem coruja, né? Tem áreas que tem até lobo na cidade, né? Tem áreas do Lago Sul, Riacho Fundo. E a gente quer que vire um parque. Então isso é muito interessante porque boa parte desses parques partiu da comunidade, que apresentou um projeto para um deputado, que levou isso para o legislativo, e depois para o executivo. Então isso é um processo assim bastante interessante. Tem também, dentro das normas do Parque Ecológico, a criação da figura do Conselho Gestor. O que é esse Conselho Gestor? É um conselho da comunidade e governo para saber o que eles gostariam para o parque, que existe no Parque Olhos d'Água. Por que o Parque Olhos d'Água deu tanto certo? Porque a comunidade está lá, porque a escola faz trabalho, tem escolinha ali da 415 Norte, então eles fazem trabalho ali do lado. Os comerciantes pagam boa parte dos equipamentos do parque de manutenção, eles estão lá. Tem a parceria com a Polícia Ambiental. Então, essa parceria governo e sociedade é que dá certo. Então, nem adianta o GDF querer fazer uma coisa sem a participação da comunidade e nem adianta a comunidade querer fazer sozinha sem o governo. Eu acho que tem que unir os dois. E praticamente o setor produtivo é aquele que vai dar apoio e, de certa forma, colaborar também com as questões ambientais. Esse Parque da Asa Sul, que agora que foi o primeiro a ser trabalhado pelo governo local aqui do Distrito Federal, onde ele fica e o que ele é? Como é que funciona? Ele fica na L2 Sul, no finalzinho da L2 Sul. Era um terreno que estava destinado à venda. E uma das ONGs, que é o Movimento Ecológico do Lago, que faz parte do fórum, fez a denúncia e falou, olha, como é que estão colocando à venda um terreno que tem uma nascente dentro? Certo. Aliás, não tem uma nascente, tem uma lagoa. É uma lagoa, sim, foi uma área que foi utilizada para depósito de lixo. Sei. Inclusive moravam carroceiros, né, as pessoas que separavam o lixo ali. Tinha um depósito muito clandestino. E daí foi feita uma representação junto ao Ministério Público para que o terreno não fosse vendido. Porque existe na legislação, se tiver nascente, ele não pode ser integralmente vendido. Certo. E daí isso foi levado para a Câmara Legislativa, foi um decreto para virar parque, e a partir de então ficou esse processo para poder realmente fazer com que ele virasse um parque. Foi isso que foi inaugurado essa semana, né? Então o processo é um pouco disso, das pessoas que estão atentas, tanto na venda de terrenos, como se tivesse um trator passando lá em cima de tudo, as pessoas estão com o telefone ligado e denunciando, né? E o Parque Ecológico, como ele fica ali do lado de escolas, né, na L2, tem um Conselho Comunitário da Asa Sul, que agrega todas as quadras da Asa Sul, são instituições que são bem ativas, isso para demonstrar que não é só o Fórum de ONGs ambientalistas que atua na área ambiental. Qualquer prefeitura de quadra, hoje, elas estão muito atentas às questões ambientais, né? Inclusive no caso trabalhando. desse vai ser para visitação pública? Aberto à visitação, não deve ser cobrado ingresso, porque é uma área pública. E as pessoas têm que ajudar a cuidar do parque, né? E quem sabe, assim, tendo também projetos de reflorestamento, não é porque uma área está degradada que você tem que deixar como está. E aí a fauna começa a voltar, os pássaros começam a voltar. Eles usam muito para alimentação e a gente sempre procura plantar árvores que já existiam na área antes de ser, porque ali historicamente foi depósito de lixo. Então, para você recuperar uma área assim imediatamente é muito difícil. É um trabalho de anos. De anos mesmo. Bom, eu acho que ficou bem claro o que a gente conversou a respeito dos parques, as diferenças e tudo. E eu gostaria, numa próxima oportunidade, porque é um assunto que vai levar outro tempo grande, que é os que são jardins de Burle Marx,
que cada um representa um local, um bioma. E aí eu acho que é interessante a gente comentar com os nossos internautas. Quer dizer, tem o bioma da Mata Atlântica, tem o bioma da Amazônia, tem o bioma do Cerrado, Pantanal e tal. E que eles foram tombados a partir de agora. E aí eu queria combinar com você uma outra entrevista para a gente falar sobre esse assunto. Lembrando que muitas vezes a gente passa pelos jardins e não reconhece. Não percebe. Isso é importante. Isso mesmo. Então, eu queria convidá-la, assim que você puder, a gente fazer essa segunda entrevista. Tá, com certeza. Bom, quero agradecer a sua presença, foi ótimo. E tenho certeza que os nossos internautas gostaram bastante. Até o nosso próximo encontro.